Letícia, a maldição da órfã. A primeira vez que Letícia foi levada para uma nova família, ela tinha apenas 5 anos. Seus pais biológicos haviam falecido em um trágico acidente de carro e, desde então, sua vida se resumia a um ciclo constante de lares temporários. Entretanto, em cada lugar que passava, algo sombrio parecia segui-la. Não demorou para que as famílias que a adotavam começassem a morrer de formas misteriosas e cruéis. Aos 6 anos, Letícia foi adotada por uma jovem e feliz família, os Morais. Mariana e Gustavo não poderiam estar mais animados em receber a menina. Eles a tratavam como se fosse sua própria filha, enchendo-a de amor e presentes. Porém, 2 meses depois, Gustavo foi encontrado morto no escritório de casa. A polícia atribuiu sua morte a um ataque cardíaco, mas Mariana sabia que havia algo mais sinistro. A jovem viúva começou a notar coisas estranhas acontecendo em sua casa. À noite, ouvia passos pelo corredor, mas quando saía para investigar, encontrava Letícia dormindo profundamente em sua cama. Objetos mudavam de lugar e uma atmosfera de opressão preenchia o ar. Mariana, anticética, começou a acreditar que havia uma presença maligna em sua casa. Quase um mês depois da morte de Gustavo, Mariana foi encontrada morta na banheira, vítima de um aparente afogamento. O caso foi encerrado como um acidente trágico. Letícia, mais uma vez, foi devolvida ao sistema de adoção. A família Silva. Aos 8 anos, Letícia foi adotada novamente, desta vez pelo Silva. Clara e Marcos haviam tentado ter filhos por anos, mas sem sucesso. Quando encontraram Letícia, sentiram que era o destino e que finalmente poderiam construir a família que sempre sonharam. No início, tudo parecia perfeito. Letícia era uma menina quieta, introspectiva, mas também educada e obediente. No entanto, não demorou muito para que Clara começasse a sentir que algo estava errado. No meio da noite, ela acordava com a sensação de que estava sendo observada. Marcos, por sua vez, começou a ter pesadelos recorrentes em que via Letícia parada no pé da cama, observando-o sem piscar. Uma noite, Clara acordou com um grito abafado e correu para o quarto de Marcos. Ele estava deitado na cama, com os olhos arregalados e a boca aberta, mas sem emitir um som. Ele estava morto. Sem explicação ou marcas visíveis de violência, os médicos determinaram que ele havia falecido durante o sono, vítima de uma parada respiratória. A perda devastou Clara. Os dias seguintes foram um borrão de tristeza e medo. O comportamento de Letícia começou a mudar. Ela se tornava cada vez mais introspectiva e distante, como se soubesse algo que Clara não sabia. Após semanas de luto, Clara foi encontrada morta na garagem. Ela havia sido esmagada pelo carro, embora o veículo estivesse estacionado e sem a chave na ignição. Novamente, Letícia foi devolvida ao sistema. A maldição revelada. Agora, com 11 anos, Letícia havia se tornado uma lenda silenciosa no sistema de adoção. As famílias que a adotavam, inevitavelmente, encontravam mortes trágicas e inexplicáveis. No entanto, ninguém conseguia acreditar que uma criança pudesse estar ligada a esses acontecimentos. As autoridades atribuíam as mortes a coincidências macabras, enquanto as assistentes sociais simplesmente viam Letícia como uma criança traumatizada que precisava de amor. Foi então que a família Duarte entrou em cena. Cássia e Pedro eram um casal experiente e bastante religioso, conhecidos por seu trabalho voluntário e pelas adoções de crianças órfãs. Ao ouvirem sobre Letícia, eles sentiram que tinham uma missão: dar a ela um lar seguro e, acima de tudo, amoroso. Sem medo das tragédias anteriores, acreditavam que com fé e paciência conseguiriam quebrar qualquer ciclo sombrio que estivesse rondando a menina. Nos primeiros meses,
tudo parecia correr bem. Letícia era uma menina reservada, mas parecia se adaptar ao novo lar. No entanto, Cássia começou a perceber pequenas peculiaridades. Os animais da vizinhança evitavam Letícia, rosnando ou correndo na presença da menina. Objetos na casa continuavam mudando de lugar, e o som de passos à noite tornou-se uma rotina. Pedro, sempre cético, acreditava que a esposa estava ficando paranoica. Mas quando começaram a ouvir sussurros ininteligíveis vindos do quarto de Letícia, mesmo com a menina profundamente adormecida, ele começou a questionar sua descrença. A tensão na casa crescia a cada dia, e logo a tragédia atingiu os Duarte. Pedro foi o primeiro. Enquanto dirigia para o trabalho, seu carro inexplicavelmente saiu da estrada e caiu de uma ponte. Cássia ficou devastada, mas seu medo aumentou. Ela sabia que a maldição estava se repetindo. Desesperada, ela começou a pesquisar o passado de Letícia, tentando entender por que a menina carregava esse fardo de morte. A verdade oculta. Foi durante essa busca que Cássia descobriu algo perturbador. A mãe biológica de Letícia, uma mulher chamada Beatriz, viera de uma longa linhagem de mulheres associadas a práticas ocultistas. Ao investigar mais, Cássia descobriu que Beatriz havia feito um pacto sombrio em um momento de desespero, desejando proteger sua filha a qualquer custo, mas o preço por essa proteção era terrível. A cada nova tentativa de Letícia encontrar uma família, a maldição era desencadeada, resultando na morte daqueles que a acolhiam. Letícia não era culpada diretamente, mas carregava o fardo de uma força sombria que se alimentava das vidas ao seu redor. E quanto mais tempo ela permanecia com uma família, mais poderosa a maldição se tornava. Cássia, agora determinada a salvar não apenas a si mesma, mas também Letícia, buscou ajuda em antigos rituais de purificação. Ela encontrou uma igreja abandonada nas colinas próximas, onde acreditava que poderia quebrar o ciclo de morte. A corrida contra o tempo. A tensão no ar era palpável quando Cássia preparou tudo para o ritual. Na noite em que decidiu agir, o choro de Letícia ecoou pela casa. Cássia subiu até o quarto da menina e encontrou Letícia parada em frente ao espelho, com um olhar vazio e distante. A presença sombria que envolvia a casa parecia mais forte do que nunca, sufocante. Com Letícia adormecida, Cássia a levou até a igreja abandonada. O lugar estava mergulhado em uma escuridão densa e o ar parecia vibrar com a energia maligna que pairava sobre elas. A cada passo, Cássia sentia o peso da maldição se intensificar, mas estava determinada a seguir em frente. No centro da igreja, Cássia começou o ritual. A princípio, Letícia permaneceu imóvel, mas conforme as palavras de purificação eram pronunciadas, a menina começou a tremer violentamente. Uma sombra grotesca, em forma de uma criatura distorcida, surgiu ao redor de Letícia, gritando de fúria. Cássia, com o coração acelerado, entoou as palavras finais, sabendo que aquele era o momento decisivo. A entidade soltou um grito estridente, antes de desaparecer em uma explosão de luz negra. Quando o silêncio voltou a dominar o lugar, Letícia desabou no chão. Cássia, exausta, ajoelhou-se ao lado da menina, que agora respirava lentamente, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. O fim da maldição. O dia seguinte amanheceu com uma paz que Cássia não sentia há meses. Ela olhou para Letícia, agora dormindo tranquilamente, e soube que a maldição finalmente havia sido quebrada. Elas haviam sobrevivido ao horror que assombrava Letícia, e agora talvez poderiam finalmente ter uma chance de recomeçar. Letícia, pela primeira vez, estava livre.